Bom dia, meus amigos. Hoje, 29 de março, sábado, falaremos sobre o tema frivolidade, quer dizer, coisas fúteis, né? Versus a liberdade cristã. Lembrando que a futilidade, a frivolidade, é um mal invisível no ser humano e ela costuma detonar com a sua liberdade cristã, tá? Nós vamos abordar um pouco sobre este assunto, ok? A frivolidade está tão intensa nas manifestações das redes sociais, por exemplo, que seus interlocutores não percebem que estão revelando o que mais querem esconder, sua própria carência e a sua profunda incompetência de mostrar como realmente se sentem. Percebeu que normalmente você vê muita coisa sem noção, né? Pessoas postam coisas. Já vi até desfile de modas assim, as pessoas se vestindo com roupas que parecem uns ETs. E as pessoas batendo palma, coisas desse tipo, né? Ou pessoas se manifestando na rua, sem roupa, com pinturas estranhas. Ou seja, totalmente fora de um padrão que dignifique o ser humano, tá? Na verdade, o que elas estão fazendo é mostrando, né, ou revelando que estão morrendo afogados e precisam de ajuda. É isso que aparenta, pelo menos para mim, tá? Então vamos lá. Quem não quer se estabelecer, né, e ser alguém na vida? Todos querem. Todavia, precisa passar pelo caminho da ética e da credibilidade do alto, de que nunca será abalado. Tem que ser de cima, tá? Provérbios 12, 3 diz: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Boa, né? Como pisar no próprio pé ou tropeçar no próprio cadastro. Assim será o fim da estrada para os que vivem desde os pequenos aos grandes enganos diários. Em Provérbios 5, 22 diz: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Por aí. É uma perda, uma grande perda de tempo e obediência pescar no aquário dos outros. E também achar que sem você o propósito de Deus não irá se cumprir. Leve engano, né? Você querendo ou não, fazendo bem feito ou não, vai acontecer do jeito de Deus a coisa, de qualquer jeito. Deus, mas vai acontecer. Sua anuência não tem poder, ok? Em Romanos 15, 18 e 21 diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios, né, os que não eram judeus, à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Percebeu que ele está sempre dando glórias a quem faz? De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças, até o Ilírico, às vezes você não tem ideia do que é Ilírico. Ilírico é uma região, lá pelo Mar Adriático, você vai caminhando para o lado assim, esquerdo para a Europa, entre a divisa entre a Itália e a Grécia, bem longe. Lembra que nessa época ele tentou ir para a direita, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: não, você vai para o lado esquerdo. E ele foi. Ou seja, ele se distanciou bastante de Jerusalém, de Tarso, de toda aquela região ali, aquele crescente fértil pequenininho que tem ali em Israel, e foi para a esquerda e chegou até lá, né, do Mar Adriático, lá perto da Itália e perto da Grécia. Ou seja, longe para Dedéu, né? Mas por que ele foi? O texto mesmo vai dizer, ó: tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado. Percebeu o detalhe aqui? Ele não queria se envolver onde Cristo já tinha anunciado. Foi anunciado? Amém. Toca a bola para frente.
enquanto outras pessoas vão vivendo em cima de pessoas no qual Cristo foi anunciado, mas às vezes essa pessoa também está super longe, mas ali está apenas para se autopromover ou se alimentar da ignorância alheia. Olha só o que o próprio texto diz, ó, para não edificar sobre fundamento alheio, né? Antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tiveram notícia dele. Eles vão conhecer Jesus e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ok? Eles vão saber. As pessoas, quando não quer trabalhar, inventam muitos empecilhos para se autopromover, às custas da ingenuidade alheia. Olha, é o que a gente mais vê hoje em dia. Entendeu? Principalmente essa turma, e esses dias eu ouvi alguém falando sobre isso, até se desculpando, que colocava muito peso nas costas dos outros. Não faça isso, não faça aquilo. E essa pessoa foi admoestada, depois não deu certo. E eu conheço pessoas que, pessoalmente, até, que por conta dessas pregações assim, duras e com pretexto de santidade, perderam anos da sua vida. Anos. E a pessoa em si estava pregando mentira? Não, mas com força na lei e não no poder do Espírito. Então nós temos que ter muito cuidado com o rebanho de Deus, para não colocar mais peso do que ele já tem. Tá? E eu fico pensando, na época, assim, meu Deus, quanta ignorância. Eu lembro que eu até cheguei para uma pessoa e falei assim, ó, no grego fala isso. Eu disse, não, mas fulano disse isso, tem que ser assim. Pegando o texto ao pé da letra. Eu falei, fazer o quê? Não posso fazer nada. Quer dizer, quem vai fazer a obra não sou eu, é o Espírito de Deus, não é assim? Então ele se aproveita da ingenuidade alheia, tá? Olha o que o texto fala. Fuja dessa gente que promete muito e é muito criativo, falando no presente sem esperança, mas de um futuro glorioso a curto prazo. Cuidado, entendeu? Eles jogam tudo bonitinho a curto prazo. Se você for ler as bem-aventuranças, você vai perceber ali que tem bem-aventurados pobres e os humildes de coração, né? É assim? Porque deles é. Repara que o verbo está no presente. É. Entendeu? Agora, depois tem mais 6 bem-aventuranças. Entendeu? Depois dessa sexta, então, sétima, mais primeira, mais 6, depois seria a oitava, tá? E a outra seria uma espécie de epílogo, entendeu? Ele repete, bem-aventurados sois vós, que sois perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino de Deus, de novo no presente. Ou seja, a primeira e a última, né, estão colocando os verbos no presente. Tudo bem. Mas as 6 do meio, os verbos estão todos no futuro. Pode conferir lá que você vai ver. Entendeu? Então você vai perceber que são 9, mas a nona é uma espécie de epílogo, tá? E as 8 que estão ali, a primeira e a oitava, estão o verbo no presente. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é. Não fala que será. Entendeu? Agora os outros, as 6 do meio, estão todas no futuro. E o que esses pregadores pregam é o contrário. Pegam essas coisas do futuro e jogam tudo para o presente. Ó, vem para cá que vai acontecer isso, isso, isso agora. Não é assim que funciona. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que é do jeitinho que eu estou falando aqui. Vai lá e olha. Pode conferir que as 6 mensagens do meio, todas elas, os verbos estão no futuro. E a primeira e a oitava, os verbos estão no presente. A nona é um epílogo. É uma perícope que tem ali, tá? Eu acho tudo isso contraditório demais. Olha só, Provérbios 26, 13, 14 diz: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Quer dizer, ele só fala, né? E o medo de sair.
né? Aí fala um texto que é interessante. Como a porta se revolve nos seus gonzos. Eu fico pensando assim, por que o sujeito colocou essa palavra gonzo? Quem é que vai entender uma palavra dessa? Gonzo, na verdade, é aquela dobradiça da porta. Ela não vai fazer assim, ó, vira para cá, a porta abriu, vira para cá, a porta fechou. Nheco, nheco, nheco. Então, gonzos, ele está querendo dizer o seguinte, que essa pessoa se revolve como as dobradiças da porta. É aquele pessoal que rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado, rola para o outro. Assim é o preguiçoso no seu leito. Ele rola para lá e rola para cá, como a dobradiça de uma porta. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Olha o nível que chegou, viu? E você pode achar que isso é só uma figura de linguagem, mas é verdade. Tem gente que tem a preguiça até de comer, entendeu? Perdeu a graça da vida, tá? Vamos lá. Quem muda a versão dos fatos, eu já falei isso aqui uma vez, é o espaço, verso, é o perverso, muda o verso. Este se esvai prematuramente, pois se nega a disciplina e aprecia a insensibilidade. O refúgio parece-lhe fugir e, como peças de um quebra-cabeça, nunca se encaixa em nada. Às vezes a pessoa fala, por que não está dando certo comigo? É por isso, tá? Como acabar com isso? Simples. Não confie em si mesmo e não tenha justiça própria. Olha, coisa difícil de fazer, né? Em Provérbios 5, 23 diz, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Tá? Me impressiona como o estado de culpa, isso é muito importante, tornou-se o norte, a bandeira de muitos. E por desconhecimento do evangelho, da liberdade, que tem por princípio não deixar-se dominar por nenhuma das coisas lícitas que não convêm ou que não edificam, não tem por que presumir santidade pela via da culpa e não pela via da própria liberdade de quem nos libertou. Olha esse texto de 1 Coríntios, que é muito, muito bem conhecido, porque como a gente está falando de frivolidade, né, de coisas fúteis versus a liberdade cristã, você vai ver que a frivolidade é um mal que está dentro da pessoa e ela não consegue perceber que ela vive essa vida fútil, sem noção, entendeu? Dominando, né, ou fechando, esqueci o verbo correto aqui, a própria liberdade, tá? Olha só, 1 Coríntios 6, verso 12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, quer dizer, todas as coisas eu posso fazer, mas, olha só, mas, nem todas convém fazer. Todas são livres, mas não me convém fazer. Por quê? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas, por nenhuma delas. Por quê? Elas são lícitas, mas elas não podem ser o meu controle. Elas não podem ser o meu referencial de vida, ainda que sejam lícitas. Aí ele vai explicar o porquê. Vamos mais à frente. Olha só. 1 Coríntios 10, 23 diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Opa, está aqui o primeiro toque. Ó. Todas são lícitas? São, mas não é porque é lícita que vai te edificar, que vai te ajudar. Então é melhor você se afastar, mesmo sendo uma coisa lícita. Entendeu? Ninguém busque, olha aqui que é interessante, ó, ninguém busque o seu próprio interesse. Nós gostamos de quê? Do nosso interesse, do que interessa para nós. E sim o de outrem. Meu Deus, olha que coisa difícil que ele está falando. Para você não procurar o seu próprio interesse, mas dar em primeiro lugar os seus próprios interesses. Ou melhor, dar em primeiro lugar o interesse do próximo, entendeu? E não seu. Você acha que isso é fácil fazer? Não, mas o texto está dizendo. Percebeu que você não precisa se drogar, você não precisa fazer nada para dizer que você é um grande pecador. Só de você procurar seus próprios interesses, você já pecou. Só de você não dar prioridade ao outro, você já pecou também. Está entendendo?
E olha só o que ele fala em relação à comida, que é uma coisa assim que abala muitos cristãos, tá? O texto está dizendo assim, ó, comei de tudo o que se vende no mercado, tá? E nem sem nada perguntar, por motivo de consciência. Vou dar um exemplo bem claro aqui, tá? Você está na Bahia, ok? Lá vende muita acarajé e é uma delícia, eu gosto. E nos Estados Unidos também tinha uma irmã lá que fazia, inclusive ela era minha xará, tinha meu nome, nunca mais a vi. E ela fazia um acarajé maravilhoso. E ela era cristã também. Mas, de qualquer maneira, eu já fui na Bahia também, em Salvador. Quando eu pedi um acarajé, por causa desse texto, eu nunca perguntei se ela tinha oferecido aquele acarajé para alguma entidade, ou sacrificado algum ídolo, entendeu? Porque o texto está dizendo para eu não perguntar. Agora, se ela falou que foi, então você não come. Olha aqui que ele fala aqui, ó, por causa da consciência, entendeu? Mas tem gente que não, quer saber, isso aqui é isso aqui é isso. Ou seja, a pessoa fica catando santidade onde não tem, entendeu? E o próprio texto, a própria Bíblia está te dando liberdade para você fazer o que você quiser. Agora, se não edifica, cai fora. E também ela não pode ser aquela coisa que te domine, que quem te domina é Deus, tá? Então está aqui, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, olha só, incrédulos, em convidar, e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, tá? Por motivo de consciência, porque a pessoa fica super preocupada em se autossantificar. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, aí você não come. Está escrito na Bíblia. Esse é um versículo bíblico. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque aquele que vos advertiu pode ficar escandalizado. Como é que você pode estar comendo uma coisa que foi sacrificada a César, ao imperador? Não pode. Como é que você vai comprar uma carne no açougue? Normalmente as carnes que eram sacrificadas lá na... Eita, nós, esqueci o nome. Aquele lugar lá das bigas, né, que as pessoas morriam e tudo, aquelas carnes eram aproveitadas, eram vendidas no carne de boi, carne de leão, carne disso, daquilo, eram vendidas no açougue. Se o cristão ia lá e comprar uma carne, ele não tinha que perguntar nada. Eu só, eu quero um carne tal. Aí o cara lá e dava. Ele quietinho e embora para casa. Mas se ele pergunta e o cara fala, aí quer dizer, já vai ele ficar sem o almoço dele. Entendendo? Ou seja, essa é a liberdade que a Bíblia está te dando, e às vezes a pessoa não quer essa liberdade. Ela quer ser maior do que Cristo. Tem gente que se acha mais crente que Jesus, eu acho uma coisa assim incrível. Entendeu? E o próprio texto está te dando essa liberdade, tá? Por causa da consciência. Digo, não a tua propriamente a tua, né? Mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Ou seja, você expõe a sua liberdade à consciência alheia, a de terceiros, né? Para terceiros te julgarem, serem os seus donos, você se torna refém dessas pessoas, de graça, né? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado, né? Sacrifício, né? Por causa daquilo por que dou graça. De jeito nenhum. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Poxa, que texto, né? Se a pessoa não consegue entender um texto desse, faz o seguinte, coloca aí, coisa da minha cabeça, tá, irmão? Não está na Bíblia não, mas eu vou te dar um recado. Coloca assim, vários milhos no chão e ajoelha em cima, fica ali o dia inteiro, entendeu? Para ver o que acontece. Não vai acontecer nada, porque esse sacrifício de todo Deus também não aceita. Mas é só possível isso, ou senão você vai ficar sentando a cabeça na parede, entendeu? Para ver se seus neurônios começam a bater um no outro e começar a conversar direito, que deve estar alguma coisa emperrada ali, tá? Em Romanos 14, 22 diz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Olha que texto, né?
Se você aprova determinada coisa, mas está se condenando, você não é bem-aventurado. Mas bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que você já aprovou. Se você já aprovou, tudo certo, é algo que edifica, beleza. Mas não me edifica, é lícito, mas não me edifica, estou fora. É assim que funciona. Vou fazer com que alguém controle a minha vida? Cai fora. Não dá margem para isso, tá? Bom, enfim, que Deus renove suas forças e te use para a glória dele, sempre. E lembre-se, frivolidade, futilidade versus liberdade cristã. Dê preferência à liberdade cristã pela própria Bíblia. Você pode reler esses textos aí e se fortalecer na presença do Senhor. Amém.